Olá, queridos alunos, passo já convosco. Sejam bem-vindos novamente ao terceiro capítulo da nossa disciplina de hermenêutica, né? E sem mais delongas, nós já vamos dar início ao nosso estudo, a continuação do nosso estudo. Eu já vou vir aqui para o cantinho da tela e vocês vão acompanhando nos slides. Vamos lá. Então, estamos agora no terceiro capítulo, né? Onde vai falar sobre as relações textuais e síntese teológica da perícope, ou seja, perícope, como nós já vimos, o texto destacado para esse estudo. Introdução. Veremos três importantes processos para a compreensão de um texto. Né? Vamos ver três importantes processos para nós entendermos, analisarmos e extrairmos alguma coisa de bom de um texto o qual nós separamos, né, para esse estudo, que seria a perícope. Vamos lá. Primeiro, análise das relações da perícope com o livro na qual ela faz parte. Segundo, os livros que lançam luz a questões que está nessa perícope que você destacou, né? Ou seja, você destaca um texto da Palavra de Deus, nós vamos ver essas relações que tem em outros livros, né, da Bíblia. E terceiro é a teologia do autor escritor do livro, né? Para ver o contexto, o plano de fundo, qual o autor estava inserido, para ver o que ele quis dizer com a perícope que você destacou. Então vamos lá, para entender um pouco mais a fundo isso. Primeiro, relações intratextuais. É como chamamos a correspondência que existe entre a perícope, que é o texto aqui destacado, né, e o conteúdo do restante do livro em que ela está inserida. Exemplo, você vai lá e pega um texto, né, isolado da Palavra de Deus e está lá no livro de 1 Coríntios. Né, e daqui a pouco você vai fazer o quê? Primeira análise que tu tem que fazer daquela perícope que você separou é você ver o quê? O que aquela perícope, aquele versículo tem a ver, né, com o que corresponde àquele versículo dentro do próprio livro de 1 Coríntios. Então nós vamos fazer algumas correspondências, algumas comparações com o que o autor de Coríntios, né, ali dentro do seu próprio livro que você tirou a perícope, está falando, né, sobre acerca de várias situações, para ver o que pode nos ajudar acerca do conteúdo do livro com aquele versículo, aquela perícope que nós separamos e destacamos. Então, a relação intratextual já diz, né, intra, dentro, né? Então é a relação que aquela perícope tem dentro do livro que você tirou ela. Então é a relação intratextual, dentro, né? Então é a relação que tem aquele versículo que você separou com a relação do livro que você extraiu ela. É a relação interna dentro do próprio livro. Nota, ali, todos antes de iniciar um trabalho de interpretação da Bíblia, devem ler todo o livro antes, né, ou ter um conhecimento relevante do seu conteúdo. Então nós vemos ali, como já comentamos, né, muitas interpretações erradas de versículos da Bíblia porque a pessoa não tem conhecimento nenhum do livro que ela está lendo, né? Não falando do livro bíblico, mas assim do livro da Bíblia, né? Por exemplo, está lá destacando um texto de Hebreus, do livro de Hebreus, e aí ela não tem um conhecimento mais profundo do que o livro de Hebreus fala, qual que é a figura de linguagem, o tipo de colocação que o livro traz, para você poder entender aquela perícope que você destacou. Então nós temos que ter um conhecimento um pouco amplo daquele livro. Se eu não tenho, eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma lida no livro todo, né? Vou ler o 1 Coríntios todo para ver o que mais que o apóstolo Paulo trata naquele livro, né? Para que eu possa depois, quando eu ler essa perícope que eu destaquei, eu entender um pouco do que o autor quer dizer na parte de relação intratextual, o que ele quer dizer com aquela perícope, fazendo uma análise do que todo o conteúdo do livro tem. Então eu vou fazer uma análise primeiro interna dentro do próprio livro, analisando o contexto histórico, enfim, vários outros fatores que possam me ajudar nessa correspondência ali. Vamos lá. Segundo, relação intertextual. Intra, dentro, inter, fora, né? Então agora nós vamos ver as relações intertextual. É a relação que existe entre o texto analisado, que é a perícope, e outros textos da Bíblia que faz alusão à perícope, né? A Bíblia ela é interpretada pela própria Bíblia. Então nós vamos, né, destacar um determinado texto, e aquele texto nós vamos fazer uma análise, primeiro, interna, seria intratextual dentro do próprio livro, e também podemos fazer uma relação intertextual, que seria em outros livros da Palavra de Deus. Eu posso estar falando acerca, como nós estamos trazendo o exemplo, né? Como os fatores que acontecem em Sicar, na Samaria, poderíamos procurar por outras passagens bíblicas que passaram nessa localidade. Então, como que nós vamos fazer uma relação intertextual
do capítulo 4 ali, que é a adoração joanina, que nós estamos falando desde o começo da disciplina, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou ver outros fatos que se passam em Sicar, lá no Antigo Testamento, né? Outros fatos que também acontecem em Samaria. Por que Samaria ela tem essa relação meio que de inimizade com Jerusalém, com o judeu? Então eu vou trazer essa questão lá para a época dos reis, né? A época ali do reino dividido, né? De Israel, quando uma capital ficou em Jerusalém, a outra ficou em Samaria. O porquê que um povo não gostava do outro, que essa relação entre eles se romperam. O porquê que eles acreditavam que eles adoravam no lugar certo e os outros adoravam no lugar errado. Então tem que fazer toda essa análise agora fora, né, do contexto do livro de João, para mim poder entender um pouco mais essa comunicação de Jesus com a samaritana. E essa relação, ela se chama relação intertextual, onde eu vou fazer análise em outros livros da palavra de Deus para trazer à luz aquilo que eu estou estudando, né? Para fazer uma alusão ou melhorar o meu entendimento sobre aquilo que eu estou estudando. Poderíamos pesquisar, por exemplo, sobre outros tópicos que nos ajudariam, né, a entender essa perícope. Vamos lá. Sobre o lugar sagrado de adoração, seria em Gerizim? Seria em Jerusalém? Porque os pais, quando ela diz os pais, né, dos samaritanos adoravam em Gerizim, mas os pais dos judeus adoravam em Jerusalém. Aonde que é o lugar correto? E por que tem esses dois lugares de adoração? Por que os samaritanos não podem adorar em Jerusalém e os judeus de Jerusalém não podem adorar em Samaria? Aí tem todo um contexto histórico que desde o reino dividido lá, né, de Jeroboão e Roboão, tu pode vir estudando ali, vendo alguma coisa sobre essa questão, né, no livro de 1 Reis, você pode ver isso também no livro das Crônicas, né, e você vai entender um pouco sobre essa questão. Então isso é uma relação intertextual, fora do livro que você está tirando a perícope. Sobre a adoração verdadeira, a ignorância litúrgica dos samaritanos quanto à adoração, sobre a salvação vinda dos judeus, adoração em espírito, adoração em verdade, natureza de Deus, entre outras. Você vai começar a fazer um afunilamento da sua perícope, né, para ver o que você consegue extrair em outros versículos, em outros livros da Bíblia, para trazer uma alusão melhor, um entendimento melhor e uma aplicação pessoal melhor da perícope que você está estudando e destacando. E por terceiro, teria a síntese teológica. O que é síntese teológica? Composição teológica da tese de conceitos teológicos, achado dentro da perícope, onde devemos separá-las e examiná-las separadamente. Né? Note, quando nós estamos lendo lá na adoração joanina, vejo que és profeta, né? Adoração ao Pai, em espírito, em verdade, né? Parece não conter elementos teológicos, mas cada pedacinho desse você tem um fundo teológico muito grande para você estudar, desenvolver um estudo em cima de uma simples termo ali que você vai tirar da perícope, para você esclarecer qual que era esse diálogo, essa conversa, né? Quando você vê ali a adoração, né, em espírito, né, e em verdade, o que quer dizer adorar em espírito? O que quer dizer adorar em verdade, né? Então temos que fazer um estudo mais aprofundado em cima desses termos para trazer à alusão o que ela queria dizer, o que o próprio Jesus queria dizer para ela, o que era adorar em espírito, né? O que era adorar em verdade. Porque ela estava com entendimento do que os pais, né, que seriam os seus antecessores, passavam ali para ela, tanto para ela como o povo samaritano, qual que era a forma de adoração. E aquilo se tornou uma coisa litúrgica, uma coisa muito monótona, né, repetitiva, que ela não sabia mais o que era uma adoração verdadeira, o que era adorar em espírito e em verdade. Então, como que eu vou saber como que é uma adoração em espírito e em verdade? Eu vou ter que voltar lá no livro das Crônicas, voltar lá no início, né, do reinado, quem sabe o reino unificado de Davi, ou o reino dividido também ali na parte de Judá, para que eu possa ver como que é a adoração verdadeira daquela época. Os reis, né, ganhavam as batalhas, os profetas profetizando em cima da nação de Judá, e eles ganhavam e tinham aquela empatia com entre sacerdote, entre os profetas, entre os reis, né, ali de Judá, e esses reis eles tinham essa conexão com Deus, então, através do sacerdote e dos profetas. Então, como que era essa adoração em espírito e em verdade? Tenho que voltar lá na época dos próprios profetas, né, na época do reino unificado ou dividido, para mim que eu possa ver como que era essa adoração verdadeira, em espírito e em verdade.
e quando que ela veio se perdendo. No decorrer do tempo ela veio se perdendo. O porquê que ela se perdeu. E aí eu começo a trazer alusão a esse estudo. Em termos, né, em pedaços da palavra de Deus que eu destaquei ali da Perico para me trazer uma clareza, né, daquilo que eu estou falando. Outra nota aqui, ó. Isso enquanto não começa uma análise, né? Mas se fizermos, vamos achar muita coisa nesse tema em dicionários, enciclopédias, comentários, notas de rodapé, etc. Então, quando você for, por exemplo, o que é uma adoração em espírito num dicionário Almeida, tu vai ver algo ali falando para ti que tu vai elucidar aquele texto destacado, né? E também se você for num comentário ou através de uma própria Bíblia de estudo que tem as correlâncias, concordâncias, né? Você pode destacar outra localidade que está falando sobre adoração em espírito e em verdade e você fazer alusão o que é que Jesus queria dizer para ela quando pediu para ela que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então nós vimos hoje, né, três formas, né, de fazer essa interpretação, essa análise, né? A intratextual, que seria dentro do próprio livro, a intertextual, que seria em outros livros da Palavra de Deus, e a síntese teológica, que seria eu separar termos, né, palavras-chave, ou então frases-chave ali dentro da minha perícope, que eu possa pegar essas informações fora da Bíblia, em dicionários, em comentários, para elucidar o texto que eu estou estudando e trazer uma aplicação para aquilo ali, para aquele assunto, né, que seja uma síntese teológica boa, né, e saudável. Vamos ver aqui, eu acho que acabou. Amém. Finalizamos aqui então este capítulo 3, né, e agora espero você no 4.